Olá, então retornando do ponto que nós paramos, essa é a tela inicial, onde que você tenha alguns dos recursos que você vai utilizar, né, no seu ambiente de cloud da Azure, certo? Então a primeira coisa que nessa homepage aqui eu gosto de já configurar, mas aí você fica à vontade para configurar da forma que você gosta. Eu não gosto muito dessa tela branca, ela é muito cansativa, tá? Para quem trabalha muito tempo olhando para essa tela, então eu prefiro substituir esse fundo. Tá? Então você vem aqui nessa opção de configurações, eu gosto muito desse tema aqui, ó, tá? Porque ele descansa mais a vista, certo? E eu costumo, por padrão, trabalhar nos meus ambientes na língua inglesa, porque isso vai fazendo você se acostumar, né, com os jargões, né, com os nomes oficiais, certo? Muito da literatura está em inglês também, e se porventura você for trabalhar em algumas empresas, é, você vai certamente ter esse ambiente em inglês. Então, assim, é um costume meu, mas você fica à vontade. O padrão já vê aí em português, tá certo? Então eu vou colocar aqui para o inglês, mas você fica à vontade de trabalhar da forma que você achar melhor. Então aqui, da mesma forma, você vai clicar aqui em configurações e aqui em idioma e região, eu vou trocar aqui para o inglês, certo? E aqui aplicar. Vai dar um boot, mas ele vai deixar as duas opções aqui ainda, tá certo? Se eu precisar retornar o português, eu consigo. Não, na verdade é para traduzir. Tá? Essa página é apenas a forma de você traduzir as páginas, mas se você quiser depois retornar todas as páginas do padrão português do Brasil, você vem aqui novamente e você altera aqui, certo? Mas eu acho uma boa prática você ir se acostumando com o inglês, porque você vai cada vez mais trabalhar com os ambientes do back-office em inglês, certo? E isso já começa a ser um caminho para no futuro você trabalhar até em empresas multinacionais. Bom, então retornando aqui, qual é o nosso objetivo agora? Nosso objetivo agora é criar uma máquina virtual já com o SQL Server, né, instalado nessa máquina. Bom? Então, como é que a gente faz isso? Olha aqui, ó, já é a primeira opção, certo? Bom, como eu estou nessa versão de avaliação que a Microsoft nos libera a utilização dos recursos do Azure por 30 dias, aqui na subscrição, ele traz como uma subscrição padrão. Tá? Mas quando você for trabalhar mesmo, adquirir uma conta para valer, aqui você pode criar a sua própria subscrição. Tá? As empresas geralmente têm as suas subscrições, onde ela coloca os recursos embaixo de uma subscrição. E muitas empresas têm mais de uma subscrição até, certo? E aqui você coloca suas máquinas virtuais e tudo, e aqui você depois faz até a gestão dos valores que você precisa pagar, tá? Aí a parte orçamentária está ligada nessa questão de subscrição, tá bom? Tem algumas outras opções que a gente vai ver algumas delas aqui quando nós formos criar a nossa máquina virtual e nosso SQL Database. Então, minha intenção aqui não é aprofundar esse universo do Azure, tá? Vou trabalhar mais no sentido de direcionar os recursos de banco de dados, tanto em ambiente de máquinas virtuais, que nós já vimos, só que nós criamos tudo lá na mão mesmo, no ambiente que instalamos o Windows, instalamos o DHCP, o DNS, o domínio, baixamos o SQL, instalamos o SQL, instalamos o Management Studio, tá? E quando você faz isso pelo Azure, você tem uma facilidade muito grande de criar máquinas virtuais, já com SQL Server, qualquer versão já instalada. Você já consegue, inclusive, configurar a rede, a subnet, uma série de questões
que aqui no curso eu não vou nem entrar nesse nível de detalhe, de ficar criando rede, nem subnet, porque aí já seria um curso de rede dentro do Azure. Mas o normal dentro das empresas é nós criarmos toda a estrutura de network, de subnets, e depois ir colocando as máquinas virtuais dentro de cada subnet específica, dividindo, tá, os ambientes, né, que nós temos dentro de subnets e essas dentro de redes. Tá? A minha intenção aqui é você aprender como criar uma máquina virtual já com SQL, sem entrar em detalhes de rede, que certamente na sua empresa isso já vai estar configurado quando você for criar uma máquina virtual. Você vai apenas indicar qual é a rede que você quer criar essa máquina virtual. Tá bom? Então aqui é onde você cria a máquina virtual, com um banco de dados. E aqui, ó, SQL Database, é onde você cria um banco de dados sem ter Windows, sem ter necessidade de atualização de Windows, atualização de SQL, nada. Aqui é totalmente na nuvem. Você consegue criar bancos de dados SQL na nuvem, né, como uma plataforma. Aqui você cria um banco de dados como uma infraestrutura, né, o que a gente chama de IaaS, Infrastructure as Service, infraestrutura como serviço. E aqui é o que a gente chama já de PaaS, né, de Platform as Service, serviço, uma plataforma como serviço. Então você consegue criar o SQL Database, você consegue criar PostgreSQL, você consegue criar bancos Oracle, tá? Você consegue criar MySQL com muita facilidade, certo? Então vamos aqui criar uma máquina virtual. Então eu vou clicar nessa opção. A primeira vez aqui, ó, não aparece nenhuma das suas máquinas virtuais, mas à medida que você for tendo dentro da subscrição máquinas virtuais e você clicar nessa opção, vai aparecer aqui, ó, todas as máquinas virtuais. Você pode tanto criar máquina virtual por aquele caminho que nós fomos, aqui eu posso voltar para a homepage, ou eu poderia vir aqui também, ó, e criar por aqui, ó, aqui, ó, Virtual Machines. Como eu posso criar redes virtuais. É um mundo, tá? Azure é um mundo e é muito interessante que você aprenda a trabalhar de uma forma geral dentro desse ambiente. Não só em termos de banco de dados, mas é interessante você ter essa noção, tá? De como é que funciona a Azure, que é muito similar à AWS, tá? E outras nuvens, né? Da Oracle, da Google, elas têm conceitos muito parecidos, às vezes com nomes diferentes. Tá? Mas eu vou criar aqui uma máquina virtual e onde que eu crio, qual é a opção que eu escolho? Aqui, ó, eu vou acrescentar Add uma máquina virtual. Aqui, Add Virtual Machine. Então vamos criar uma máquina virtual, certo? Então a primeira coisa aqui, ó, é exatamente a subscrição. E ele já traz como padrão aqui, ó, avaliação gratuita. Tá? E aí na sua empresa, se tem Azure, você iria escolher aqui qual é a subscrição que você quer instalar os seus recursos. E numa empresa, podem ter mais de uma subscrição. E a subscrição está muito relacionada com a questão de orçamento, né? Onde que você controla os seus recursos. Bom, a primeira coisa que você precisa definir quando você vai criar qualquer recurso dentro do ambiente Azure é você criar um Resource Group, é um grupo de recursos. Tá? Isso daqui é como se fosse um container, onde você consegue, por exemplo, criar uma estrutura conceitual da sua empresa, que pode ser, por exemplo, eu posso criar um Resource Group de departamentos, tá? Eu posso criar um Resource Group de cidades, de regiões, de escritórios. Então, são containers que depois nós vamos criar máquinas virtuais, discos virtuais, redes, tudo isso dentro de containers, tá? Dentro do Resource Group. Isso facilita a gestão, inclusive depois para você verificar a questão de orçamento. Você está gastando muito dinheiro em cima de um Resource Group, por exemplo, da TI, ou de um Resource Group da área de finanças, ou um Resource Group de cidades. Tá? E uma outra facilidade é que depois, até para o nosso laboratório aqui, a gente consegue deletar um Resource Group
e, por consequência, todos os recursos que estão dentro desse resource group eles são deletados também. Tá? Isso até para impedir de você ter um gasto aí no seu cartão de crédito, se porventura você continue testando depois dos 30 dias. Tá? Aí você pode criar máquinas virtuais, várias estruturas dentro de um resource group, e depois você pode, por exemplo, deletar um resource group, certo? E aí ele deleta tudo que é relacionado ao resource group. Para criar um resource group, é só eu clico aqui e dou um nome para ele. Pronto. Certo? Aqui, Create New, dou um nome para ele. Eu já tinha criado um aqui, eu vou usar esse resource group que eu já criei, ó, SQL Service. Tá? Bom, próxima opção é eu colocar um nome para a máquina virtual. Qual é o nome que você quer dar para a sua máquina, para a sua primeira máquina virtual? Eu vou colocar aqui SRV SQL 01. Em qual região que você quer criar a sua máquina virtual? Procure criar a sua máquina virtual perto do local onde essa máquina vai ser consumida. Então, por exemplo, se você está no Brasil, se a sua aplicação está no Brasil, né, crie a sua máquina virtual em um data center, né, no Brasil, certo? Então, que são as regiões. Então, certamente tem um data center no Brasil, acho que está em São Paulo. Tá? Aí na América do Sul, ele fica em São Paulo, certo? Depois você rola essas opções, que são várias opções. Eu vou criar, no meu caso aqui, eu vou criar aqui na Europa, tá? Norte da Europa. Bom, essa próxima opção aqui, ó, opções de disponibilidade. Você pode escolher algumas opções de disponibilidade. Isso é muito útil quando você tem um ambiente de SQL Server, por exemplo, que nós já vimos, né? Nós já vimos em nossas aulas como é que a gente configura um ambiente de cluster com always on, né? Em máquinas virtuais, mas em máquinas que não estão na Azure, certo? Nós já fizemos esse laboratório. Se você quer configurar as suas máquinas virtuais que estão na Azure e você quer definir que duas máquinas virtuais elas vão trabalhar em redundância na Azure, você pode colocar, por exemplo, uma dessas máquinas virtuais ou mais de máquinas virtuais, você pode colocar em zonas diferentes, tá? Que a gente chama aqui de Availability Zone. Tá? São zonas de disponibilidade diferentes. Tá certo? Então aqui a gente consegue, por exemplo, quando a gente escolhe essa opção, selecionar, né, uma zona, uma região diferente. O que isso quer dizer? A Azure, por padrão, geralmente em cada zona tem pelo menos 3 data centers em uma determinada zona. E esses data centers, eles trabalham replicando dados. Porque se tiver um incidente gravíssimo em um desses data centers, os dados eles estão replicados, tá, de forma síncrona em outro data center. E aí você consegue fazer uma configuração para que, se tiver uma perda total no data center, automaticamente, como as bases de dados eles vão estar sendo replicadas para outra zona, aí, dependendo da sua configuração, se você tem uma configuração de um always on, você não precisa fazer nada, porque já vai ser automaticamente configurado, né, através do listener, que nós já vimos isso nas aulas do cluster, para que o seu sistema não sofra nenhum tipo de indisponibilidade. Você poderia ter uma configuração de uma replicação, tá? Ou mesmo um AG sem um listener, e aí você teria que alterar na mão o seu sistema, né, para ele apontar para o novo servidor de banco, para uma nova máquina. Mas o dado já estaria replicado, né, em várias zonas, em vários data centers dentro da mesma zona. Em várias zonas não.
em vários datacenters dentro da mesma zona. Então, por exemplo, a gente pode escolher aqui, ó, uma zona 1, e aí se nós configurarmos o próximo servidor, a próxima máquina virtual, eu poderia colocar a próxima máquina virtual na zona 2, certo? E aí a gente conseguiria depois configurar, por exemplo, um load balance, né, para estar ouvindo, né, essas zonas. E se, por exemplo, houver uma queda, uma ruptura total de um servidor, você não sofrer uma indisponibilidade, tá bom? Essa configuração de alta disponibilidade com load balance e tudo, eu pretendo colocar isso mais como extras, tá? Eu vou lançar o curso, certo? E vai ser uma opção futura eu configurar todo o ambiente de load balance dentro da Azure, né? O cluster e always on, utilizando o load balance para a gente ter essa alta disponibilidade com a Azure, tá? Mas eu vou lançar o curso e depois com os extras eu vou melhorando e colocando coisas novas. Essa é uma das coisas novas que eu pretendo lançar, certo? Bom, mas aqui não impede nada de você ter a sua máquina virtual e o que a gente vai fazer? Instalar o ambiente, tá? O SQL, a gente vai começar a brincar aqui com esse ambiente de on-premise, né, com máquina virtual. E depois a gente vai instalar o SQL Database, que é um ambiente 100% em plataforma como serviço, tá? E aí o nível de disponibilidade é muito maior, inclusive, tá certo? Ele já tem uma série de redundâncias já por padrão. Bom, então aqui quando você escolhe a opção de disponibilidade, você tem três opções. Uma é não ter redundância nenhuma, é o padrão, não tem redundância. A outra opção é eu escolher aqui uma redundância, né, em nível de data centers. E eu tenho ainda a opção de escolher uma redundância em nível de hackers dentro do mesmo data center. Então você imagina que você tem um data center, né, que você tem 2 servidores virtuais com SQL. Então eu consigo colocar esses 2 servidores dentro de um mesmo availability set, certo? Para quê? Para impedir qualquer tipo de indisponibilidade relacionado, por exemplo, ao update planejado ou não planejado, né, que muitas vezes você planeja um update do seu sistema operacional, tá, e muitas vezes a própria Microsoft precisa fazer uma atualização automática, né, por algum problema de segurança, que tem que lançar um patch de segurança, e aí ele vai atualizar o sistema operacional e vai dar um reboot na máquina. Então, para evitar que você tenha indisponibilidade, você consegue, por exemplo, criar 2 máquinas virtuais com 2 SQLs e você coloque essas 2 máquinas virtuais, por exemplo, num availability set. Então a Microsoft vai saber que essas 2 máquinas estão no mesmo availability set. Então, se ela precisar fazer um update nas máquinas, ela vai fazer um update de cada vez, uma máquina de cada vez, e não vai parar o serviço. Tá? Aí você teria que ter uma configuração também, da mesma forma, de um always on, de uma replicação, tá certo? Isso aí teria que existir. Mas aqui seria mais para a Microsoft não realizar, por exemplo, updates de sistema operacional nas 2 máquinas. Então, se você tem 2 máquinas e você não indica qual a availability set que você quer colocar essas 2 máquinas, você deixa solto, a Microsoft não vai saber disso. Então, ela pode ser que ela atualize as suas 2 máquinas ao mesmo tempo e derruba o seu sistema. Agora, se você fala para a Microsoft que você quer que as 2 máquinas que você venha criar estejam no mesmo availability set, ele não vai fazer isso. Ele vai atualizar uma máquina, vai dar um boot na máquina, né, e depois vai fazer a mesma coisa com uma outra máquina, depois que a primeira já tenha subido.
E aí é só uma questão de você configurar o Always On para fazer o failover automático para a segunda máquina, certo? Então, para fazer isso, você vai escolher essa opção e aqui em Create New, você daria o nome para esse Availability Set, tá? Availability Set 1 e daria OK, certo? E aí ele garantiria aqui no mínimo 2 máquinas, tá? Garantiria, 2 máquinas não, garantiria aqui em Fault Domains que a sua máquina ficaria em pelo menos 2 hackers, certo? As 2 máquinas ficariam em hackers separados, tá? Hack é o local onde que a gente coloca os servidores, tá ok? Daria esse nome, daria um OK nessa opção, e quando você criasse a próxima máquina virtual, aqui no Availability Options, você iria escolher Availability Set e aqui iria aparecer aquele nome que você cadastrou para outra máquina. Pronto. Nessa hora a Microsoft saberia que essas 2 máquinas estão no mesmo Availability Set e nunca iria derrubar as 2 máquinas ao mesmo tempo para fazer update do sistema operacional, certo? Ou aplicar algum patch de segurança nas 2 máquinas de uma vez que iria derrubar o seu sistema, ok? Aqui eu vou, por enquanto, eu vou deixar aqui como sem redundância, tá? Nós vamos aqui, a próxima opção é aqui na imagem, escolher qual é o tipo de serviço que vai vir instalado na sua máquina, né? Além do Windows, se você quer colocar outros serviços já pré-instalados, queremos botar o SQL Server, então você vai clicar aqui no See All Images, veja todas as imagens, né? E aqui você vai escolher, por exemplo, SQL Server, e dá um Enter. Aqui embaixo ele traz já algumas imagens prontas, a Ubuntu, Debian, tem várias. Se você botar Oracle, vai ter Oracle também, vai ter MySQL, vai ter Postgre, é um mundo aqui de softwares. Se eu der SQL Server e Enter, ele vai trazer aqui várias versões do SQL Server. Versão 2016, as versões que tem suporte, tá? 2016, 2019, 2017. O que eu quero instalar é a versão 2019. Então você precisa digitar aqui SQL Server 2019 e dá um OK. Então olha aqui, vamos pegar essa versão aqui, SQL Server 2019. Aqui você vai selecionar qual é, se você quer um Standard, se você quer Enterprise, se você quer o SQL Free, né, a versão do Developer, certo? Eu vou escolher essa versão, mas poderia ser o Enterprise. Vou escolher essa versão. Pronto, ele já retornou para a tela anterior. Aqui, a próxima opção é eu falar o size, qual o tamanho, tá? Ele dá uma sugestão aqui, mas eu não quero pagar esse valor por mês. Então, aqui eu clico no See All Size, aí eu vejo aqui todas as máquinas que estão disponíveis para mim, e aqui ele vai carregar o preço, certo? O custo mensal. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número de vCPUs, né, que são as CPUs lógicas, tamanho de memória RAM, disco de dados, certo? Aqui, quanto que aqui nós temos em termos de disco de dados, certo? Max IOPS. IOPS é Input Output per Seconds. Aqui é a velocidade do disco. Tá? Aqui é o tamanho, tá, da TempDB. Lembre que a TempDB é o local, né, aonde que nós vamos armazenar os files da TempDB, certo? Então aqui é o disco para TempDB, certo? Ele vai criar um disco para a gente colocar a TempDB. Se essa máquina que a gente vai escolher, ela suporta discos premiums, que são os discos mais rápidos, SSD mais rápidos,
gerenciáveis, tá? E aqui o custo por mês. Então eu vou escolher, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou escolher uma máquina de propósito geral. Ver se tem um custo melhorzinho. Eu acho que essa aqui está de bom tamanho. Para o que eu quero te mostrar, eu acho que comporta, tá? Uma máquina que vai ter 2 vCPUs e que tem 4 GB de RAM. Qualquer coisa eu consigo fazer um resize facilmente. Essa é outra facilidade que a gente consegue trabalhando com Azure. Eu posso definir uma máquina e se a gente percebe que a máquina está sobrecarregada, eu faço um resize. Então isso é algo que dura de 5 a 10 minutos e ele já altera a máquina, tá? A capacidade da máquina. E precisa dar um boot, né? Tem uma indisponibilidade, mas é algo em torno de 5 a 10 minutos, tá certo? Então eu vou escolher essa máquina aqui de propósito geral, vou pagar 33 dólares aqui por mês, aliás, aqui é euro. Aqui tem outras máquinas, tá? Que vai aumentando o custo delas e a capacidade dessas máquinas também, certo? Tem essas máquinas aqui de propósito geral também, que a gente pode trabalhar com elas. Olha, tem essa aqui que com 8 GB de RAM, acho que essa aqui é melhor. Vou pegar essa máquina aqui, ó, e vou dar um select aqui, ó. Pronto, já selecionou. Aqui eu vou criar aqui um usuário para mim, certo? Vou criar esse usuário chamado admin. Poderia ser SA também, enfim. E aqui eu vou criar uma senha. E vou repetir essa senha. Ele está reclamando aqui que a senha está muito fraca. Está no mínimo 12 caracteres. Então, vamos lá deixar uma senha mais forte. Ele está reclamando aqui, ó, que o nome do usuário não pode ser incluído com palavras reservadas. O admin é uma palavra reservada, tá? Ele está reclamando. Então, eu vou chamar aqui ADM servindo. Pronto, já passou. Passou os dois. A senha passou também. Bom, a próxima opção é uma questão mais de segurança. Você quer abrir a possibilidade de eu acessar essa máquina virtual, tá? De fora da rede, de fora da minha network, tá? Do meu ambiente, tá? Ou seja, eu posso acessar essa minha máquina virtual da internet? Tá? Aqui eu falo não. Então, se eu falar não, eu não vou conseguir acessar essa máquina virtual da onde que eu estou aqui agora, tá bom? Então, existe uma opção mais segura, mas isso depois tem que ser via criação de network e toda uma questão de segurança, tá? Que aí tem que ser feito dentro da própria empresa, certo? Para fins de curso aqui do laboratório, nós vamos liberar o acesso para que eu, do meu notebook, eu consiga acessar a máquina virtual através do protocolo RDP, que é através desse protocolo que a gente consegue acessar a máquina virtual. Eu vou te mostrar isso, certo? Olha aqui, ele dá uma mensagem, atenção, isso vai permitir que todos os IPs consigam acessar essa máquina virtual, tá? É um alerta aqui, mas não é best prática. Best prática é você não liberar essas opções e você criar depois, colocar essa máquina numa rede interna, né? E aí você vai trabalhar com a questão de faros
vai configurar os firewalls, as portas do Azure com a equipe de network do ambiente, né, da sua empresa, para que você acesse de uma forma mais segura, tá bom? Mas para você que for criar uma máquina virtual, certo? Você vai deixar essa opção anônima e quando chegar na próxima etapa, que é a questão de network aqui, ó, você vai só indicar qual é a network e a subnet que essa máquina virtual vai estar sendo instalada. E aí você vai conseguir acessar esse recurso naturalmente, tá bom? Aqui, para fins de curso, eu não vou criar rede, subnets, nada, que eu quero só mostrar para você como é que você cria a sua máquina virtual, o seu banco de dados e você faça a gestão do seu banco de dados, né, a partir de uma máquina virtual criada pela Azure, certo? Então aqui eu vou deixar essa opção liberada para a gente depois poder, você vai ver, acessar essa máquina virtual. Aqui embaixo é o seguinte, se você na sua empresa você tem já licenças do SQL Server comprada, se você marcar essa opção, você consegue ter uma redução do custo da sua VM em quase 50%, porque o custo mais caro aqui no caso seria da licença do SQL, tá bom? Não é o caso aqui. Bom, então essa primeira parte terminou, mas são várias abas, tá? Até o final, que é a opção de você revisar e criar a máquina. Então, eu vou dar a continuidade aqui embaixo, que a próxima opção é nós definirmos o disco, ou os discos dessa máquina virtual. Então, Next. Tá? Por padrão, a máquina, tá? A máquina virtual, ela vem já com disco pré-instalado. Tá? Então, ela já vem com disco, que é um disco aqui que onde que vão estar instalados o Windows Server, né, e o SQL Server. Tá? Então eu não indico você mudar esse padrão. Deixe esse padrão aqui, disco Premium SSD, que vai ser o disco que você vai ter maior performance aí no seu SQL Server e no seu Windows, tá certo? E a parte de criptografia, a gente vai trabalhar também com um padrão, tá certo? Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Eu vou dar só um pause aqui para não ficar muito extensa essa aula e a gente já retorna com a continuidade da aula, tá bom? Um abraço.